Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Então, a nossa primeira propriedade coligativa, que a gente vai ver, é a tonoscopia. Então, vamos colocar ela aqui. Tonoscopia ou tonometria. Tonoscopia ou tonometria. É a mesma coisa. Então, estuda o abaixamento da pressão de vapor de um líquido puro quando adicionamos um soluto não volátil. Então, tonoscopia ou tonometria. Vamos lá, vamos dar uma entendida nisso aqui. Vamos pensar que nós tenhamos o seguinte. Eu vou ter aqui um recipiente. Esse recipiente, aqui embaixo, eu tenho um fogareiro, eu tenho um bico de Bunsen, eu tenho alguma coisa que vai esquentar isso aqui. Tá? Então, aqui, a gente tem o foguinho. Agora, depois dessa aula, o Matheus me ligou. Me mandou... Sabe quanto que eu vou pagar de imposto de renda? R$90. Graças a Deus. Não compensou demais, Selma. Paguei quase 4.000 na última vez. R$90. Você acabou de me mandar a mensagem, vai deixar aqui. Gente, desculpa, eu estava conversando com a esposa aqui a respeito de uma coisinha que a gente está precisando. Então, olha só. O que a gente tem aqui? Vamos pensar que aqui eu tenho um líquido. E aqui dentro eu vou ter água. Então, vamos pensar que aqui, ó, Xzinho é água, tá bom? Suponhamos que essa fonte de calor aqui, ela tenha me fornecido 5.000 quilocalorias. Então, me deu 5.000 cacau, tá bom? Por minuto. Acho que até fica mais fácil se eu fizer isso. E aí, com um minuto, essa água ferveu. Então, vamos fazer uma legendinha aqui do lado. Vamos colocar aqui. Xzinho é igual água líquida. Tá bom? Então, o Xzinho é água líquida. E aqui em cima, vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Não tem que ser 5 e 5, não. Pode ser diferente, tá? É só pra gente ver. Então, a estrelinha ali pra gente, ela é igual a água no estado vapor. Então, estrelinha é água no estado vapor. Tá tudo bem? E esse sistema, ele está em equilíbrio térmico. Ou seja, o que evapora é igual ao que condensa. É como se eu estivesse numa sauna perfeita. A fumacinha que entra na sauna, ela condensa no azulejo e cai. Para cada xizinho que vira estrelinha, uma estrelinha vira xizinho. Então, isso aqui ficou constante. E aí eu faço uma pergunta para todos vocês. Olha só, eu vou fazer uma coisa aqui que é errada. Não é estudão, não é estudar. Ou abaixamento, aqui faltou espaço. Olha só, gente. Se eu gasto 1 minuto para ferver isso aqui, se eu distribuísse de modo igualitário toda a caloria que eu tenho aqui para cada xizinho iria receber quanto de energia? 1.000 quilocalorias.
Isso aí, Pablo. 1000 cacau. Certinho o raciocínio de Pablo. Como que Pablo saiu com isso? Gente, eu tenho 5 xizinhos, 5.000, cada xizinho captura 1.000. Então ele capta 1.000. Tudo bem? A gente sabe, Pablo, que aquele que está mais próximo da chama, ele aquece mais. Mas eu fiz isso aqui só para a gente entender. Tá bom, filho? Então, eu vi que aqui, é isso que eu queria fazer, que cada xizinho aqui, ele recebeu 1.000. Vou passar aqui de baixo que eu vou desenhar uma outra coisa ali do lado. Então, cada xizinho recebeu 1.000 cacau. Ô Marlon, você entendeu da onde que eu tirei esse 1.000, filho? Entendi. Tá de boa? Entendi. Tá aí. Então, bora lá, Marlon. Olha aqui. O que que eu vou fazer agora, Marlon? Eu vou pegar o mesmo recipiente. Aqui está o líquido. E aí eu vou colocar aqui a água. Então, tira isso que eu quero colocar. Então, agora na nossa legenda, eu adicionei um coração. O coração para a gente nada mais é que um sal. Vamos colocar aqui o sal de cozinha? É um soluto não volátil. Então, eu adicionei. Mas, notem uma coisa. A minha fonte de calor, ela continuou a mesma. Então, nota lá, 5.000 cacau por minuto do mesmo jeito, Marlon. Igualzinho eu fiz aqui do lado. Perfeito? Senhores e senhoritas, aqui eu estava distribuindo 5.000 cacau por 5 mols de água. Aqui eu não tenho somente água, eu tenho aqui o soluto. Ou seja, eu vou distribuir os mesmos 5.000 para quantos mols agora? 10. Para 10. Então, cada xizinho vai receber quanto? 500. 500. Então, olha como que agora eu vou dificultar a passagem do X para a estrelinha. O X precisava de 1.000. Eu estou fornecendo para ele agora 500. Ou seja, só aqueles que estão mais próximos do foguinho é que vão dar conta de subir. Quando isso acontece, um número menor de estrelinha está ali no estado de vapor. Tá? Então, gente, o que foi? Então, nota. O que a gente passa a ter aqui? Senhores e senhoritas, nota, como que eu calculo pressão? Jean, o senhor lembra como que a gente calcula a pressão, filho? Acho que eu não lembro, não, Eric. Não tem problema não, Jean, é por isso. Oi? Força sobre área. Justamente, boa. É isso mesmo. É força. Obrigado, Yasmin. É força sobre área. Foi você, não foi, Yasmin? Foi. Então, joia. Olha para cá. Yasmin, então bora aqui. Como que você calcula pela segunda lei de Newton, Yasmin, a resultante de forças, filho? Ah, eu não lembro disso aí, eu não lembro. Lá pelo princípio fundamental que eu tenho lá da força resultante. A gente tem que é massa Massa vezes... vezes aceleração? Isso, boa, já. Massa vezes aceleração dividido pela área. Ou seja, vamos pensar o seguinte.
a pressão ela é diretamente ou inversamente proporcional à massa? Diretamente. Diretamente. Vinícius, vamos fazer aqui uma comparação. Vamos pensar que a gente está num baile de formatura de vocês, do curso de medicina, em, deixa eu ver aqui, 2027. Que vocês estão aqui 28, 21, vocês estão no terceiro ano, já passa direto, mais 6 anos, 2027. 2028. 2028 vocês estão formados em medicina, o baile muito chique, aí em Capelinha, e aí a gente vai fazer o seguinte, pensa lá no baile, eu, Mateusão, Ivonei, Michele, todo mundo aí no baile. E aí, gente, acontece o seguinte, no meio do baile, uma pessoa vem e pisa no pé de vocês. Não doeu. Na hora que você olha para o lado, essa pessoa é a filhinha de Thaisa, mais bonitinha, e ela é pequenininha. Aí ela pisou no seu pé, não doeu muito. Mas pensa, se passado 2 segundos, quem pisa no seu outro pé é Mateusão. A pressão exercida ali é gigantesca. Dói pra caramba. Então, pensa só, quanto maior a massa, maior a pressão exercida naquele ponto. Tá ok? Eu gostaria muito que isso ficasse claro para vocês. Que pressão e massa são grandezas diretamente proporcionais. Henry, você entende isso, filho? Tá tranquilo? Tranquilo, Eric. Tem certeza? Posso seguir, filho? Pode seguir. Então, beleza. Lala, deu conta de ver que massa e pressão são diretamente proporcionais, Lala? Então, beleza. Então, vamos seguindo aqui todo mundo junto. Ana Clara, agora nós vamos fazer o seguinte, Ana Clara. Vamos pensar que nesse mesmo baile, Mateus pisou no meu pé, mas Mateus estava de tênis, de sapato. Pisou no meu pé de sapato. Doeu pra caramba? Doeu. Mas vamos pensar que Mateusão agora, ele fez o seguinte. Ele foi lá no banheiro, trocou de roupa e voltou de drag queen. Voltou de salto alto. Se ele pisa no meu pé agora de salto alto, dói muito, Ana. Por quê? Porque o salto tem uma área menor, ele fica mais... Espetacular, a ideia é essa. Tá? Vitor, por que o senhor usa amolar uma faca para cortar melhor a carne? Porque ela perde o fio, diminui a área dela. Isso, quando você passa a faca, a lâmina na pedra, a área fica pequenininha. Se a área fica pequena, Kaique, o que o senhor fala da pressão? A pressão aumenta. Aumenta, então é muito mais fácil eu cortar a carne. Ficou claro essa relação que a gente está fazendo? Pablo, tá tranquilo, filho? Sim, Eric. Amandinha, viu isso, filha? Sim, Eric. Então, beleza. Joinha. Luísa, você me ajuda aqui, Lu? Lu tá aí? Então, vamos ver aqui. Às vezes Lu saiu para ir ao banheiro. Olha para cá. Gente, se eu tenho a água e o hidrogênio pesa 1 e o oxigênio pesa 16, qual que é a massa molar da água? 18. Boa! 2 do hidrogênio, 16 do oxigênio, massa molar, 18 gramas por mol. Lembram lá da estequiometria nossa maluca? Então, quantos mols de água eu tenho aqui em cima? Vocês concordam comigo que eu tenho 5 mols? São 5 estrelinhas. Então, Sim. nesse primeiro nosso aqui, a massa da água... Opa! A massa da água é igual a 90. Cada mol pesa 18, eu tenho 5 mols, eu multiplico, deu 90.
Maria Clara, tá tudo bem, filha? Vê se você entendeu aonde que eu tirei esse 90. Se alguém ficou para trás aí. Entendi, Eric. Então, joia. Estou feliz. Qual que é a massa Eu que eu... entendi, viu, Eric? Ô, Eu só Lu, tava no banheiro, a Amanda tá falou que você me joia, Lu. chamou. Foi na hora que eu saí, aí você me chama. Tem problema não, Lu. Olha para cá. Quantos mols de água eu tenho no segundo recipiente? Gente, 2. 2 mols de água. Se eu tenho 2 mols de água, o que a gente passa a ter? Uma massa igual a 36. Opa, 36 gramas. Vê se ficou claro isso para vocês. Sim. Então, bora aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Eu gostaria muito que... O que aconteceu aqui, gente? Vocês não tem doido aí. Então, nota aqui. Olha aqui comigo, todo mundo, por favor. Vou pegar só um pedacinho do M aqui. Vamos pensar que a razão Azinho, Azão, ela seja igual a 1. Vamos pensar que o A é 10, a área é 10. Então, a minha razão dá 1. Só para falar aqui, para ficar fácil. Então, pensa só. Quando eu tinha somente o líquido puro, a minha pressão era 90. Já que Azinho sobre Azão deu 1. Opa. Então, a pressão aqui, ó, ela vai ser igual a 90 newtons por metro quadrado. Vou chegar ela aqui para o lado, para não entrar aqui no nosso desenho. Vê se todo mundo entendeu por que a pressão aqui é newton por 90 nesse caso. Oi, filho, vem cá. Vem cá dar bom dia para todo mundo. Eu acabei de acordar. Deus te abençoe. Olha lá. Fala aí para todo mundo. Cadê a turminha? Que fofinha! Fala aí, gente, eu sou o João. Ei. Olha lá. Dá Teté? Né? Vê seu pai dar aula. Vai lá. Deus te abençoe, filha. Acabou de acordar. Acorda-se feliz. Pai te ama. Lindeza. Então, olha aqui, gente. Essa felicidade da vida é isso, viu, gente? Vocês vão ver quando vocês estiverem. Então, qual que vai ser a pressão nesse caso nosso aqui? Gente, vocês concordam comigo que a pressão nesse caso agora é 36 newtons por metro quadrado? Porque a gente viu que a ação sobre a azinha eu coloquei como constante, coloquei como 1. Só para a gente ver. Ficou claro para vocês cada pressãozinha aqui? Todo mundo está entendendo? Então, Tranquilo. Vinícius, aproveita que seu microfone está aberto aí, filho. Olha aqui, me ajuda aqui. Quando eu adicionei um soluto não volátil, o que foi que eu acabei fazendo com a pressão? Diminuindo? Diminuir. Nota aqui, a minha pressão no líquido puro porque aqui só tem água. Aqui eu tenho água e sal. Então isso aqui para mim é solução. Isso aqui para mim é líquido puro. Então a pressão do líquido puro era 90. Eu adicionei sal, a pressão passou para 36. Ou seja, qual que era o esquema de setinha lá atrás que eu tinha colocado para vocês na regra do teco? Vocês lembram? Lembra, Mandinha? Eu lembro mais ou menos, Eric. Como que é, então, a regrinha da setinha lá? Que era inversamente proporcional? Que a gente colocou um tanto de setinha aqui, ó. A gente fez o seguinte. Era para baixo, Isso. para cima, para baixo, para cima. Aí, Isso. filho, boa. Então eu tenho para baixo, para cima, para baixo, para cima. O que significa esse para baixo? Ué, é um abaixamento da pressão de vapor. Eu adicionei um soluto, a pressão de vapor diminuiu. Lembra que eu perguntei para vocês? Iríamos fazer um café. A água começou a ferver, joga açúcar. O que faz com a fervura?
Abaixo. Vinícius, abaixa a fervura, não é? Se abaixa a fervura, menos partículas vão para o vapor. Se eu tenho menos vapor, opa, eu pressiono menos. Então a pressão é menor. Entenderam então por que a setinha é para baixo, gente? Ficou claro isso para vocês? Sim, De boaça, Henry? Tá tranquilo, filho? tranquilo. Beleza. Bora lá, Ana Clara, você entendeu isso? Entendi, Eric. Yasmin? Sim. Sim? Jean? Laís? Luísa? Júlia? Marlon? Kaique? Pablo? Entendi, Eric. Vitor? João? Amanda? Sim, Maria Eric. Clara? Tá tudo De boa. tranquilo, gente? De boas? Tudo. Então, beleza. Sim, Fico é. feliz. Então, joia. Vamos lá. Gente, o que nós vamos fazer agora? É o último passo nosso. Eu vou entender isso aqui num gráfico. Tá? Então, eu posso apagar isso aqui? Tá de boaça? Então, bora lá. Peraí, Eric, só deixa eu tirar uma foto. rapidinho. Pode ficar à vontade, filha. Não tem problema não. Pode tirar. Pode ir, Eric. Então, beleza. Pega. Senhores e senhoritas, olha aqui, por favor. Então, vou fazer um gráfico. Opa, desse jeito. Não, aqui pra cima. O gráfico nosso aqui vai ser pressão por temperatura. É o que a gente viu as duas variáveis. Aí, gente, nota aqui. Presta bastante atenção aqui para a gente poder entender isso aqui. Mas, se vocês não entenderem, me falem para eu poder falar quantas vezes até a gente entender isso aqui. Então, vamos pensar que eu tenho duas curvas. Eu tenho uma curva A, A e uma curva B. Primeira coisa, a fonte de calor alterou? Naquela explicação minha anterior, a fonte de calor foi diferente? Vocês lembram, Pablo, que eu dava 5.000 quilocalorias para os dois desenhos? Então, se a fonte de calor é a mesma, a temperatura aqui é a mesma. Então, eu vou deixar isso aqui constante. Entendeu, Marlon? Entendeu por que vai ficar constante a temperatura, filho? Entendi. Henry, tá de boas? De boas. Então, beleza. Vamos lá. Então, aqui a gente vai puxar a pressão A e a pressão B. Então, vou colocar aqui pressão A e a pressão B. Quem é maior, pressão A ou pressão B? Pressão. A pressão A é maior, ou seja, a pressão B é menor que a pressão A. Então, vamos lá. Naquele desenho anterior nosso, a primeira pressão, a pressão do líquido puro, a pressão do líquido puro era 90 newtons por metro quadrado. Lembram disso? E a pressão da solução, nós tínhamos que a pressão da solução era igual a
36 newtons por metro quadrado. Então, o que acontece? Essa curva B, vocês concordam comigo que a curva B é a curva da solução? Porque a curva B é a curva de menor pressão, ou seja, é a que teve a pressão de 36. Eu tinha o líquido puro, adicionei um soluto não volátil, eu fui para 36. Todo mundo deu conta de ver isso ou não, gente?